Fala, estudante, beleza? Meu nome é Pedro Ítalo, sou o seu professor de matemática e na aula de hoje nós vamos falar sobre razão e proporção, o básico para você entender e fazer aqueles exercícios avançados. Então fique de olho e já deixa a sua inscrição, o seu like, ativa o sininho que a nossa aula vai começar. Gente, quando falamos em razão, nós estamos falando de fração. Estamos falando de divisão. Por exemplo, se eu quiser saber a razão entre o número de dias de uma semana e o número de meses do ano, então eu estou querendo saber o que é dias da semana por meses do ano. Dias da semana, adivinha quantos são? 7. Meses do ano, quantos são? 12. Então eu estou falando da fração 7/12. Se eu falo para você que uma pessoa toma 3 comprimidos por dia, então quer dizer que ela toma 3 comprimidos a cada um dia. Se eu perguntar para você quantos comprimidos, então, ela vai tomar em 4 dias. Obviamente, se são 3 comprimidos a cada dia, em 4 dias, você não concorda comigo que vai dar 12 comprimidos? Claro, porque existe uma proporção entre essa razão e essa outra razão. É como se eu colocasse assim, ó. 3 está para 1, assim como chus está para 4. Uma igualdade de frações, uma igualdade de razões. Nós podemos resolver multiplicando cruzado. E aí a gente encontraria então que o chus é 12. 12 comprimidos. Aí é onde entra a famosa regra de 3. Olha essa outra perguntinha aqui, ó. Um time de basquete arremessou 90 bolas na cesta e converteu 60 arremessos. Qual a razão entre o número de arremessos convertidos e o total de arremessos? Bom, então ele arremessou 90 e converteu 60. Eu quero a razão entre o número de convertidos pelo número total de arremessos. Então aqui a ordem é importante, hein? Eu tenho que colocar 60 sobre 90. Se fosse o total sobre um número de arremessos certos, seria o contrário, seria 90 por 60. Então a ordem aqui é importante, tá? Eu posso simplificar o zerinho, 6 nonos, e posso simplificar ainda por 3. Se eu simplificar por 3, 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Olha que fantástico! Isso quer dizer que a razão entre o número de arremessos certos convertidos pelo número total de arremessos é 2/3. Sabe o que significa? Que a cada 3 arremessos, ele acerta 2. É a proporção, é a constante, é a minha razão de proporção, a minha constante de proporção. Sacou? Para que serve essa ideia? Para a gente chegar no nível de resolver exercício assim, ó. Olha aqui para você ver. Para fazer 600 pães, são gastos em uma padaria 100 kg de farinha. Quantos pães podem ser feitos com 25 kg de farinha? Olha só, eu tenho uma razão de 600 quilos, ou 600 pães, 600 pães para cada 100 quilos de farinha. Quantos pães eu consigo fazer com 25 quilos de farinha? Viu lá? Igualdade de frações. Podemos resolver isso aqui multiplicando cruzado.
Só que antes de multiplicar cruzado, eu vou simplificar, ó. 6 para 1. Sabe o que isso significa? Que ele consegue fazer 6 pães com 1 quilo. Com 25 quilos, é só multiplicar o 25 com 6. Ou 1 vezes chance, e 6 vezes 25, 150 pães. Então quer dizer que com 25 quilos ele consegue fazer 150 pães. Isso aqui, você está vendo que eu tenho 3 valores e eu quero descobrir o quarto valor? Por isso que isso é chamado de regra de 3 simples. Porque eu tenho 3 valores e quero descobrir o quarto valor. Eu poderia ter feito esse exercício da seguinte forma. Olha só. Eu tenho a grandeza pães e quilos. Ele disse pra gente que ele consegue fazer 600 pães com 100 quilos. Com 25 quilos. Quantos pães eu consigo fabricar? Aí o aluno tem mania de ficar só multiplicando cruzado. Mas antes disso, nós precisamos ver se nós temos grandezas diretamente ou grandezas inversamente proporcionais. Por exemplo, eu não sei se você se lembra, mas nós podemos calcular a velocidade média fazendo a razão entre a distância e o tempo. Observe que o tempo e a velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque se eu aumentar o tempo mantendo a distância, é porque eu diminuí a velocidade. E já a velocidade e a distância são grandezas diretamente proporcionais. Se eu mantenho a distância, se eu aumento a distância mantendo o tempo, é porque eu aumentei a velocidade. Como que você vai verificar isso aqui? Eu gosto de usar setas. Pessoal, os valores que estão aqui não interessam. Só pense na grandeza. Só pense na grandeza. Se eu aumentar o número de quilos, eu vou conseguir fazer mais ou menos pães? Mais pães. Quanto mais quilos eu tiver, mais pães eu vou conseguir fazer. Então, setas no mesmo sentido. Significa que eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Como que eu resolvo essa regra de 3 simples? Multiplicando cruzado. 100 vezes chance, 100 chance. 600 vezes 25 vai dar 15 mil. 100 está multiplicando, vai passar dividindo. 15 mil dividido por 100. Está. 150. Ou, se as grandezas são diretamente proporcionais, você pode manter as razões. 600 sobre chance igual 100 sobre 25. E aí o jeito de resolver isso aqui seria o mesmo que essa. Olha esse outro exercício. Fala o seguinte. Se com 40 laranjas é possível fazer 26 litros de suco, quantos litros de suco serão obtidos com 25 laranjas? Beleza, vamos lá? Olha o que ele disse, eu tenho igualzinho aqui, regra de 3 simples. Você pode montar a proporção, ó. Com 40 litros, ou com 40 laranjas, eu consigo fazer 26 litros de suco. Com 25 laranjas, qual que é a proporção de litros de suco que eu vou conseguir fazer, né? Com 40 laranjas, 26 litros, com 25 laranjas, quantos litros? Viu lá? Só multiplicar cruzado. Mas eu prefiro que você pense na proporção. Eu tenho laranjas e litros. Olha o que ele disse. 40 laranjas, eu consigo fazer 26 litros. Com 25 laranjas, quantos litros eu consigo fazer? Observe que aqui eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Quanto mais laranjas, não interessa os valores. O que interessa é aqui, ó. A minha grandeza. Quanto mais laranjas eu tiver,
mais litros de suco eu vou conseguir fazer. Vou pedir pro pessoal da produção me ajudar aqui nas contas para a gente ganhar tempo. Então eu vou ter 40 vezes chance é 40 chance. Aí eu vou ter 25 vezes 26. Dá 650? Isso. Ó, não tô muito ruim de conta não. Passo 40 dividindo, eu vou ter 650 dividido por 4. 40, né? Vou simplificar o zerinho. Está. Ficou 65 dividido por 4. Que vai dar 16,25? Isso mesmo? Ó, rapaz! Então quer dizer que eu consigo fazer 16,25 litros de suco com essas 25 laranjas. Professor, mas como assim grandezas diretas, grandezas inversas? Você pode me mostrar um outro exemplo? Posso demais da conta. Quer ver, ó? Olha essa outra questãozinha aqui, ó. Um técnico em edificações percebe que necessita de 9 pedreiros para construir uma casa em 20 dias. Trabalhando com a mesma eficiência, quantos pedreiros são necessários para construir uma casa do mesmo tipo em 12 dias? Então, olha só. Tanto que é importante você pensar na regrinha de 3, que fica mais fácil para você. Eu tenho pedreiros e dias. Titi acabou esquecendo o exercício aqui, mas ele falou o seguinte. Ele falou que 9 pedreiros faz o serviço em 20 dias. Então vamos anotar. 9 pedreiros faz o serviço em 20 dias. Para fazer o serviço em 12 dias, quantos pedreiros eu preciso? Pessoal, se eu diminuo o prazo, eu vou precisar de mais pedreiros. Para fazer uma casa em 20 dias, eu preciso de 9 pedreiros. Para fazer em 12, eu vou precisar de muito mais pedreiros. Então eu tenho setas no sentido contrário. Significa que eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Como que você vai resolver isso aqui? Você vai multiplicar reto. Diferente desse e desse, que são grandezas diretamente proporcionais, que nós multiplicamos cruzado, como aqui são grandezas inversamente proporcionais, nós vamos multiplicar reto. Chance vezes 12, 12 chance. 9 vezes 20, 180. Passa o 12 dividindo. Eu vou ter 180 dividido por 12. Isso significa que o meu chance é 15. Então eu precisaria de 15 pedreiros. Esse é um jeito, multiplicando reto. Quando são grandezas diretamente proporcionais, nessa proporção, você viu que eu mantive as razões, ó, 600 sobre chance, 600 sobre chance, 100 sobre 25, 100 sobre 25, 40 sobre 26, 40 sobre 26, 25 sobre chance, 25 sobre chance. Isso aqui é a mesma coisa que eu tivesse feito assim também, gente, ó, 40 está para 25, 40 está para 25, assim como 26 está para chance. É a mesma coisa, tá? Vai dar o mesmo resultado, ó. 40 vezes x, 40 chance. 25 vezes 26, 650. Agora aqui, como são grandezas inversamente proporcionais, você vai ter que inverter uma das razões. Vou inverter a primeira mesmo. Ao invés de colocar 9 sobre chance, eu vou colocar chance está para 9. Assim como 20 está para 12. Aí sim nós multiplicaríamos cruzado. Chance vezes 12, 12 chance. 9 vezes 20, 180. 180 dividido por 12. Então é muito fácil razão e proporção. Você tem que lembrar que razão é eu trabalhar com fração, com divisão. E aquela razão, existe uma proporção entre elas. Por exemplo, 3 comprimidos por dia, em 4 dias, obviamente são 12 comprimidos. Se com 600 pães, 100 quilos, eu consigo fazer 600 pães, com 25 quilos eu vou conseguir fazer quantos pães? Existe uma proporção entre essas razões. Beleza? Bem simplesinho, tá? Então quando eu falo de razão, estou falando da fração seca. E quando eu falo de proporção, eu estou falando da igualdade entre frações. Igualdade entre razões. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito.
deixa o seu like, ativa o sininho, vá lá embaixo, deixa seu comentário que eu vou estar te respondendo. No mais, um bom estudo e grande abraço.